Se alguma vez você deu partida no carro e, sem tocar no acelerador, o motor começa a subir e descer de giro como se tivesse vida própria, você sabe que a sensação é inquietante. Não só porque o barulho e as vibrações chamam a atenção, mas porque intuitivamente você entende que algo não está certo. Uma marcha lenta instável ou uma aceleração espontânea não são manias do motor. São a consequência direta de o sistema que regula o ar, o combustível e as informações que a central eletrônica recebe ter perdido o equilíbrio. Em um motor moderno, mesmo nos mais simples, nada acontece por acaso. A rotação em marcha lenta é calculada com precisão para que o motor não apague, consuma o necessário e mantenha as emissões sob controle. Para isso, a eletrônica precisa saber exatamente quanto ar entra, em que posição está o acelerador e quais correções deve aplicar a cada instante. Quando uma dessas partes falha, ou quando entra ar por onde não deveria, a ECU tenta compensar. O problema é que quando essa compensação ultrapassa essa margem de correção, o sintoma aparece: rotações que sobem e descem sem controle, respostas irregulares ao pedal e, em alguns casos, um carro difícil e até perigoso de dirigir. É aqui que muitos diagnósticos saem do rumo. Trocam-se peças no escuro, limpam-se componentes sem critério ou se assume que é normal a frio. E não é. Que um motor altere levemente a marcha lenta em determinadas condições pode ser aceitável, mas que ele acelere sozinho ou oscile o tempo todo indica uma falha específica que dá para entender e localizar. Neste vídeo, vamos colocar ordem nesse caos. Vamos explicar quais sistemas estão diretamente envolvidos no controle da marcha lenta e da aceleração, por que falham, como interagem entre si e quais erros comuns levam a confundir uma causa com outra. A ideia não é que você decore nomes de peças e sim que entenda a lógica por trás do caso. Problema? Porque quando você entende a lógica, o diagnóstico deixa de ser um jogo de azar. Para entender por que um motor acelera sozinho ou não mantém uma marcha lenta estável, é preciso começar pelo elemento mais básico de todos: o controle do ar em marcha lenta. Em muitos motores, especialmente nos que não têm acelerador eletrônico completo, essa função fica a cargo de um atuador específico responsável por deixar passar a quantidade exata de ar quando o pedal não está pressionado. Se esse componente deixa de cumprir sua função, a central eletrônica perde sua principal ferramenta para estabilizar o motor. O resultado é imediato. O regime sobe, desce, tenta corrigir e volta a falhar, entrando em um ciclo constante de compensações. Mas o problema não é apenas a perda do controle da marcha lenta. Quando esse sistema falha internamente, os dutos por onde o ar deveria passar de forma controlada se transformam, na prática, em uma entrada de ar permanente e desordenada. Do ponto de vista do motor, isso é exatamente o mesmo que uma fuga de vácuo. Ar entra sem ter sido medido, sem ter sido previsto e sem que a ECU consiga antecipar seu efeito real sobre a combustão. O motor reage acelerando, não porque queira, mas porque está queimando uma mistura que já não corresponde ao que a eletrônica acredita que esteja acontecendo. A partir daí surge o segundo grande bloco de problemas que muitas vezes se sobrepõe ao primeiro e gera ainda mais confusão: as fugas de vácuo reais. Qualquer entrada de ar não medida depois do medidor de massa de ar ou do sistema de cálculo de carga altera o equilíbrio do motor. Não importa se o sistema de controle da marcha lenta está em perfeito estado, se houver uma mangueira ressecada, um tubo desconectado ou uma junta do coletor que já não veda corretamente, a ECU estará trabalhando com dados falsos. Ela tenta ajustar a injeção e ignição com base em uma quantidade de ar que não corresponde à real. Em fugas pequenas, o sistema ainda consegue compensar. Ajusta os tempos de injeção, corrige com a sonda lambda e mantém o motor mais ou menos estável. O problema aparece quando a fuga é constante ou grande o suficiente. Nesse ponto, as correções se tornam excessivas. A marcha lenta começa a oscilar e qualquer mudança de carga, como ligar o ar-condicionado ou girar o volante, provoca aumentos ou quedas bruscas de rotação. Muitos motoristas descrevem isso como um motor nervoso, quando na realidade é um sistema lutando contra uma entrada de ar que não deveria existir. O terceiro cenário aparece em motores, com acelerador eletrônico. Aqui já não existe um atuador independente para a marcha lenta. A própria borboleta, movimentada por um motor elétrico, é responsável tanto pela aceleração quanto por manter o regime estável. Isso simplifica o sistema à primeira vista, mas também concentra mais funções em um único componente. Quando o motor elétrico do corpo de borboleta falha, o mecanismo trava ou quando o sistema de realimentação perde precisão, seu problema se multiplica.
A ECU já não consegue posicionar a borboleta com exatidão, e como essa borboleta controla absolutamente todo o ar que entra no motor, o comportamento se torna errático. Nesses casos, o carro pode passar de uma marcha lenta e instável para acelerações inesperadas mesmo com o pedal solto. E aqui surge outro ponto importante. Muitos sistemas eletrônicos entram em modos de proteção. Eles limitam a potência, fixam a abertura da borboleta em valores de segurança ou forçam uma marcha lenta e elevada para evitar que o motor apague. Externamente, o condutor apenas percebe que o carro acelera de forma estranha ou não responde bem, mas internamente a central eletrônica está tentando evitar um problema maior. O quarto elemento-chave é a informação que a ECU recebe sobre a posição do acelerador. Em sistemas mais antigos, essa função fica a cargo de um sensor que traduz o movimento do pedal em um sinal elétrico. Se esse sinal for incoerente, intermitente ou variar bruscamente, sem que o pedal se mova, a central entra em conflito. De um lado, interpreta que o condutor está solicitando aceleração, de outro, detecta condições de marcha lenta. O resultado é uma gestão caótica do motor, com subs e descidas de rotação difíceis de prever. Esse tipo de falha costuma ter origem interna, desgaste na pista resistiva, zonas mortas, saltos de tensão. Não é algo visível a olho nu, e por isso acaba sendo confundido com outros problemas. No entanto, do ponto de vista lógico, o comportamento do motor faz todo sentido. A ECU atua de acordo com a informação que recebe, mesmo que essa informação esteja incorreta. O mais importante de todo esse bloco é entender que o motor não acelera sozinho sem motivo. Sempre existe uma causa física ou eletrônica por trás. Ar entrando onde não deveria, um atuador que não responde, uma borboleta que não se posiciona corretamente ou um sinal que engana a central eletrônica. Quando essa relação de causa e efeito é compreendida, o diagnóstico deixa de ser uma lista de peças suspeitas e passa a ser um processo organizado. Chegados a este ponto é onde surgem a maioria dos erros de diagnóstico. O sintoma é claro, mas a interpretação costuma ser precipitada. Um dos erros mais comuns é focar apenas no componente que parece mais lógico e esquecer o contexto. Por exemplo, limpar o corpo de borboleta repetidas vezes quando o problema real é uma fuga de vácuo a jusante. O motor melhora por alguns minutos, a central eletrônica reaprende os valores e pouco depois a falha reaparece, gerando a falsa sensação de que o problema é intermitente ou eletrônico. Outro erro frequente é assumir que se não há luz de avaria acesa, não existe falha eletrônica. Isso não é verdade. Muitos desses problemas não geram códigos de erro claros, porque do ponto de vista da ECU, os sensores ainda estão dentro de uma faixa aceitável, mesmo que o comportamento global do sistema esteja incorreto. Uma entrada de ar não medida, por exemplo, nem sempre dispara uma falha imediata, mas obriga a central a trabalhar com correções constantes, levando o sistema ao limite. Também é comum confundir sintomas de reaprendizado com falhas reais. Depois de desconectar uma bateria ou apagar os valores adaptativos, alguns motores apresentam marcha lenta instável por um curto período. Isso pode ser normal se o sistema estiver reaprendendo, mas apenas por um tempo limitado e sob condições específicas. Se o problema persiste, não é reaprendizado, é uma falha que estava mascarada pelas correções anteriores. As mais práticas agravam ainda mais a situação. Ajustar parafusos de batente do acelerador sem saber o que se está fazendo, mexer em regulações que vêm lacradas de fábrica ou forçar posições da borboleta pode desajustar completamente o sistema. Em motores modernos, esses ajustes não foram pensados para serem alterados manualmente. A ECU espera encontrar referências específicas e, quando não as encontra, a gestão se torna imprevisível. Outro ponto crítico é ignorar o estado geral do sistema de admissão. Dutos de ar mal montados, abraçadeiras frouxas ou filtros mal encaixados geram turbulências e entradas de ar que alteram a medição. Muitas vezes o problema surge logo após uma intervenção aparentemente simples, como a troca do filtro de ar ou a realização de uma manutenção básica. Não porque o componente novo esteja defeituoso, mas porque algo não ficou corretamente vedado. O uso do scanner também é frequentemente mal interpretado. Ler códigos é apenas o início, não o diagnóstico completo. Os dados em tempo real é que permitem entender o que realmente está acontecendo. Posição da borboleta, valores do sensor de acelerador, correções de combustível, rotação alvo versus rotação real. Sem essas informações, trabalha-se às cegas. E trabalhar às cegas nesses sistemas geralmente termina em trocas de peças desnecessárias. Há ainda um risco que merece ser mencionado com clareza. Dirigir um carro que acelera sozinho não é apenas desconfortável, é perigoso.
Uma marcha lenta instável pode causar perda de controle em manobras lentas, dificuldade ao estacionar ou respostas inesperadas ao iniciar a movimentação. Ignorar o problema ou se acostumar com ele não o resolve. Ao contrário, costuma piorar com o tempo, porque o sistema continua forçando compensações até que outro componente acabe falhando. O alerta principal aqui é simples. Não existem soluções mágicas nem universais. Cada um desses sistemas cumpre uma função específica e falha de maneira lógica. Pular etapas, ajustar no olho ou trocar peças por intuição só complica o problema. A abordagem correta sempre começa por entender o que controla a marcha lenta naquele motor específico, como o ar entra, como é medido e como a ECU decide agir. Sem essa base, qualquer reparo é pura sorte. Se organizarmos tudo o que vimos, o padrão é sempre o mesmo. O motor não decide acelerar sozinho. O que acontece é que o sistema perde a referência correta de ar ou da demanda do condutor, e a central eletrônica reage com as ferramentas que tem. Às vezes essas ferramentas são suficientes para manter o controle, outras vezes não. E é aí que surgem os sintomas que tanto confundem. Entender isso muda completamente a forma de encarar o problema, porque deixa de ser uma falha misteriosa e passa a ser uma consequência lógica. Quando um motor sobe e desce de giro sem controle, sempre há algo que não bate entre o que entra no motor e o que a ECU acredita que está entrando. Pode ser um atuador que já não regula, uma borboleta que não se posiciona com precisão, um sinal de acelerador incoerente ou simplesmente ar entrando por onde não deveria. O sintoma final é parecido em todos os casos, mas a causa não é, e por isso o diagnóstico genérico quase nunca funciona. A abordagem correta é sempre a mesma: observar em que condições a falha aparece, revisar primeiro o básico e não tomar nada como garantido. Uma marcha lenta que se descontrola a frio não significa o mesmo que uma que falha a quente. Um motor que acelera após um reparo recente geralmente está dando pistas muito claras, e um sistema que não gera códigos de erro não está dizendo que está tudo bem, apenas que ainda não ultrapassou seus limites de tolerância. É aqui que a mecânica deixa de ser troca de peças e passa a ser entendimento de sistemas. O controle da marcha lenta, a aceleração e a gestão eletrônica não são compartimentos isolados. Eles estão conectados, influenciam-se mutuamente e dependem de que cada duto cumpra sua função. Quando uma peça falha, arrasta as demais para um comportamento errático, que só se corrige atacando a causa real. Se você ficar com apenas uma ideia, que seja esta: um motor instável sempre está tentando dizer algo a você. Ouvir e interpretar os sinais e seguir um processo lógico é o que faz a diferença entre um reparo eficaz e uma sequência interminável de tentativas inúteis. Até aqui o vídeo de hoje. Se isso foi útil para você, inscreva-se. Nos próximos vídeos, vamos aplicar essa mesma lógica a outros sistemas do carro: sensores, eletrônica, consumo, manutenção preventiva e diagnóstico prático. E lembre-se, isso é mecânica para gente normal. Se eu posso, você também pode.